O vereador Marcos Papa teve uma série de ações nos últimos tempos, já vem falando de transporte coletivo há muito tempo. E agora, com os 17 milhões, então, a pipoca pulou aí, tomaram providências, outros entraram, outros de um jeito, outro do outro, e o Marcos Papa entrou com uma ação junto ao Ministério Público e à Justiça para que não se procedesse desta forma. Mas quem vai explicar direitinho o que foi feito, o que não foi feito, o que vai ser feito, é o Marcos Papa. Bom dia, Marcos. E bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui pelo Larga Brasa. Uma alegria estar aqui mais uma vez prestando contas à população, Morandini. Bom, como é que está essa situação dos 17 milhões? O Ministério Público se posicionou, entrou na Justiça, vocês também entraram, e lá nós tivemos como, vamos dizer, retorno, uma definição da juíza, que para poder pegar o dinheiro tinha que colocar caução. Mas pegou o dinheiro já, 5 milhões, e não tem caução. E agora tem mais parcelas de 2 milhões. E eu pergunto, e a questão da qualidade do transporte dos ônibus? E a questão da limpeza, que inclusive uma senhora foi picada por um escorpião esses dias, Ontem. Dentro do ônibus. Como é que fica? De novo. De novo. Então, Morandini, é tudo isso que o Larga Brasa vem mostrando em detalhes aqui nos últimos 8 anos. É em detalhes. Lembra que o prefeito entrou na justiça para não cumprir a minha lei, que manda desinsetizar os ônibus. Eu fiz essa lei lá na epidemia do sarampo. A Câmara aprovou, ele vetou, derrubamos o veto, ele entrou na justiça para não cumprir. Perdeu, com um puxão de orelha do desembargador, dizendo que não precisaria nenhum vereador propor esse tipo de lei. Mas é a nossa realidade em Ribeirão Preto. Esse escorpião grande que picou essa usuária anteontem é mais uma prova do que nós estamos falando. Os ônibus não são higienizados corretamente e a prefeitura não fiscaliza, fecha os olhos. Fecha os olhos também para essa questão dos 17 milhões. Por que eu digo que fecha os olhos? Qual foi o teor da minha denúncia para o Ministério Público? E agora também, o Larga Brasa está dando esse furo, também entrei com uma ação popular no mesmo processo que a Prefeitura, o ano passado, disse que o pró-urbano não tem direito a repasse financeiro. Ora, se a Prefeitura vai na Justiça dizer que o pró-urbano não tem direito ao repasse dos 17 milhões, de repasse financeiro nenhum, e depois vai na Câmara pedir 17 milhões, a Prefeitura está mentindo para alguém, ou para a Justiça, ou para os vereadores e para a cidade inteira. Então, Morandini, nós fomos ao Ministério Público colocar essa incongruência, essa contradição da Prefeitura, e fizemos mais agora. Movemos uma ação popular lá no processo. Lá no mesmo processo que a Prefeitura está dizendo que o pró-urbano não tem direito ao repasse, nós movemos uma ação popular que está na mão da juíza. Eu quero ver o que a Prefeitura vai responder lá, porque é no mesmo processo. Então nós temos que fazer esse constrangimento, porque esse contrato é remendo novo em pano velho. O Tribunal de Contas já disse que esse contrato é ilegal, mas o prefeito se agarra a esse contrato e fala, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Não tem cabimento, Morandinho. Mas o Ministério de Contas do Tribunal de Contas foi ouvido? O Ministério Público do Tribunal de Contas fatalmente será ouvido se o promotor pedir esse auxílio. O Ministério, dentro do Tribunal de Contas, tem uma unidade do Ministério Público para analisar essas questões. O Ministério Público de Contas, é o que se denomina esse, se posicionou, alguém recorreu a ele? Morandini, eu não saberia lhe dizer, posso trazer essa resposta no outro programa, se o Ministério Público do Tribunal de Contas, nesse caso, agiu. O fato é que o Tribunal de Contas declarou a licitação e esse contrato ilegais, e a Prefeitura nunca contestou. É evidente que o Tribunal de Contas não julga, não é uma sentença, mas se o próprio tribunal vem a público declarar que a licitação e o contrato são ilegais, porque os dados que embasaram a licitação e posteriormente o contrato são dados furados, são dados inconsistentes, frágeis,
não tem uma base boa para fazer uma licitação de um contrato, eu acho que isso mais do que basta, né, para dizer que essa cidade precisa de um contrato novo, de uma nova licitação. Você sabe que aqui no Larga Brasa, várias vezes, eu falei, poxa, não precisa chegar nesse ponto, né? Mas eu falei lá em 2014, 15, 16. Agora, em 2018, quando fizemos a ação que mandou baixar o preço da tarifa de R$ 4,40 para R$ 4,20, o Prourbano foi na justiça, foi na prefeitura dizer que o sistema está à beira do colapso. Abre aspas para o Prourbano. O sistema está à beira do colapso. O que fez a prefeitura? Nada. Nada. Ninguém foi a público desmentir o Prourbano. Ninguém mostrou as contas para dizer se está em colapso financeiro ou não. E por que isso é gravíssimo? Porque o serviço de transporte público é essencial. Milhares de pessoas dependem do ônibus para ir voltar do trabalho. E a prefeitura que fez essa concessão tem o dever de fiscalizar. Agora, ela, para mim, Morandini, não mostra os relatórios. Ela fala que tem, que está tudo na ponta do lápis. Mostra? Não, não mostro. Aí eu pergunto, o sistema realmente está em desequilíbrio econômico-financeiro, como o consórcio Prourbano diz? A Secretaria de Administração, que deveria dar essa resposta, mandou para o jurídico falou que o assunto não é com ele. Então a prefeitura está se calando. E aí fica essa terra de ninguém. O Prourbano faz o que quer, presta um serviço ruim, o usuário sofre e a prefeitura vai lá e dá dinheiro. A prefeitura precisa responder aos questionamentos do Poder Legislativo. Há até que se ter a observância dos prazos, porque se não o fizerem 15 dias úteis, certo? Eles querem dilatar o prazo agora, mas se não o fizerem 15 dias úteis, o prefeito ou o agente é passível de punição. Juridicamente, enquadrando-se esse agente no descumprimento de suas funções, certo? E eu pergunto a vocês, a Transep teria que ter o GPS. O que é o GPS? É o sistema que acompanha todos os trajetos de todas as linhas de ônibus, horários, inclusive o número de passageiros transportados. Obviamente que se você tiver esse aferidor na mão, você tem todos os dados e componentes para poder analisar o que se diz da parte do prestador de serviço e o que se diz da parte da Câmara e do próprio agente Transep. Então, alguém fez algum questionamento junto à Transep para ter os dados definidos, linha por linha, deste GPS? Porque hoje o GPS não está na Transep. A Transep tem um espelho do GPS. E mesmo o telefone 0800 não está na Transep, está na prestadora de serviço, que é uma incongruência. Então, essas informações que você está detalhando aqui para quem acompanha o Larga Brasa, Morandini, vieram à tona por época da CPI do transporte que eu presidi. Esse espelho que você fala, eu ainda desconfio dessa base de dados, porque realmente essa base de dados, para quem acompanha e nos entender, quando a gente passa o cartãozinho pela roleta, essa informação ela vai para uma base de dados que está de posse do Prourbano. A Transerp fala que tem todos esses números em tempo real. Ela fala que tem todos esses números, mas ela não mostra. Então, quando você fala assim, a prefeitura tem que responder em 15 dias, inclusive, a resposta vem, mas vem uma resposta não respondida. Nesse caso, por exemplo, que eu pergunto, o Prourbano fala que está em desequilíbrio. É verdade? A prefeitura tem estudos para provar que o Prourbano está errado? Está vindo a público dar uma informação falsa? A prefeitura responde o seguinte, despachou para o jurídico responde o seguinte, esse assunto não é comigo, é com a administração. A pergunta foi respondida? Não. O documento foi enviado com uma resposta qualquer, mas a pergunta não foi respondida.
E é por isso que Mas você já faz que uma está, CPI, duas CPIs, move a ação civil pública e o contrato continua descumprido e o serviço ruim, Morandini. já que está sob a ótica do Ministério Público, que foi acionado, o Ministério Público, para poder analisar o que foi dito, o que o jurídico diz que é da turma do Noé, Noé comigo, Não é certo? comigo. E, obviamente, dá para ele verificar se o que está sendo dito e contestado, no número de passageiros transportados, etc., está ali, vamos dizer, o mensurador que irá resolver o problema. Então, lá na justiça, Morandini, eles ficam com medo de ir para a cadeia, perder os direitos políticos, eles costumam dizer a verdade. Você viu que tudo que o Mantilla negou para mim na CPI do Daerp, ele confessou tudo para o GAECO e veio o acordo dos 71 milhões, 56 deles em dinheiro no caixa do Daerp. Então acontece muito isso. E a gente vai tomando providências mais severas. Eu não gosto de partir com muita contundência. Eu quero fazer pergunta. Agora, à medida que não responde, eu tive que denunciar o Ministério Público, está judicializado, eles vão ter que responder na justiça. Agora, uma outra coisa. E os pontos de ônibus que eram para ser construídos para conforto da população, ou menos desconforto? Morandini, continua essa crueldade, a prefeitura não faz a licitação para que empresas possam explorar a publicidade nos pontos de ônibus e prover a custo zero para o caixa da prefeitura pontos de ônibus com banco, cobertura e iluminação, como é feito em São Paulo, como é feito em Maringá, e em Medellín e Bogotá, que eu visitei em 2019. É uma crueldade inaceitável, nós precisamos deixar isso claro para a população. Não custa R$1 e dá muito dinheiro. O recurso dessa publicidade poderia construir novos pontos de ônibus com cobertura, banco e iluminação, e o saldo desse dinheiro ir lá para o Fundo Municipal de Transportes ou de Mobilidade Urbana para custear o preço da tarifa, Morandini. Mas são explicações que a prefeitura não dá, como não deu ainda no editorial que você chamou para o programa, seríssimo. Eu estou fiscalizando, Morandini. A prefeitura mandou para mim agora o cronograma físico-financeiro das obras. Um calhamaço de documento que já deveria estar publicado. Vamos lá, nós estamos na era da informação em tempo real. Isso tinha que estar tudo publicado para qualquer pessoa acessar. Mas tudo bem, pediu o cronograma físico-financeiro, demorou quase 45 dias, chegou ontem no meu gabinete, nós vamos analisar tudo isso. O fato é que o teu editorial está com toda a razão quando diz que essas obras estão atrasadas, que a prefeitura falha na fiscalização, prejudica ainda mais o comércio que está sofrendo por conta dessa pandemia. O comércio é a cidade inteira, né? Bom, outra coisa é o seguinte, já que temos o direito a fazer essa publicidade, por que não se faz a publicidade e orientação para o povo sobre a pandemia, sobre os cuidados que devemos ter nos ônibus, nos pontos de ônibus, etc. Aí eu tenho uma notícia muito boa, Morandini. Nós tivemos uma reunião com a Transerp na segunda-feira, provocada por um professor aqui da nossa USP, o professor Flávio Martins, que tem um trabalho de divulgação das pesquisas, né, na área de infectologia. Então, o Gali nos recebeu remotamente, mas gostou muito do programa. Houve participação também do Pró-Urbano, o Dr. Gustavo participou conosco, e houve um entendimento de que nos ônibus do Pró-Urbano, naquela sanca que fica atrás do motorista, irá se colocar uma publicidade no tamanho A3 com as informações da necessidade de uso de máscara. Nós temos aqui a professora Adriana Moreno, da nossa USP, Morandini, que ela mostra que uma pessoa assintomática, porque tem isso, né? A Covid é assintomática, o H1N1 não era, né? A Covid tem pessoas contaminadas que são assintomáticas. Uma pessoa contaminada assintomática sem máscara, Morandini, aqui um modelo da N95, uma pessoa contaminada assintomática, ela pode espalhar o vírus para até 2.000 pessoas, dependendo do lugar que ela tiver. Então, essa informação precisa circular também nos ônibus, e aí é uma notícia boa que nós temos para dar. Tanto o Transerp quanto o Pró-Urbano vão se unir a esse grupo de pesquisadores da USP, liderado pelo professor Flávio Martins, para divulgar nos ônibus
a necessidade de usar máscara para se proteger e para proteger o outro. Essa doença mata, Morandini. Ontem levou o nosso amigo Marcão do Travessa, conhecido como Marcão Travessa, levou o nosso Marcos, um apaixonado pelo centro da cidade, pelo calçadão, pelos comerciantes da nossa cidade. Então nós temos que tomar todo cuidado. Cada amigo que eu vejo essa doença levando, eu fico indignado com o fato de que o governo demorou 8 meses para comprar as vacinas, Morandini. Com muita tristeza a gente vê isso, então nós temos que nos proteger. O que cabe a nós aqui? Usar máscara, conversar de longe, né? Porque tem uma única coisa que mata esse vírus, que é a vacina. Bem, Marcos, eu agradeço a sua participação e quando você tiver alguma resposta a estes questionamentos, ou o Ministério Público os tiver, me passe, por favor, que eu quero ser justo e colocar para a população. Sem dúvida, Morandini. Dá tempo de dar mais uma boa notícia aqui, em um minutinho? Pois não, rapidinho. Fizemos uma reunião com o Corpo de Bombeiros, liderado pelo Major Leal e o Capitão Rissato. O Corpo de Bombeiros, nós estamos numa fase de baixa umidade, então acontece muito incêndio na área urbana. Na área urbana, o Corpo de Bombeiros é acionado. Ele faz um registro de ocorrência. Só que esse registro de ocorrência, ele fica numa gaveta. O que nós vamos fazer agora? A proposta dos bombeiros, que já está na mão do prefeito. Esse registro de ocorrência vai para a mão da fiscalização geral, que converte isso numa multa. Essa multa, quando recebida, irá para o fundo do Corpo de Bombeiros, que é legalizado em Ribeirão Preto e que é abastecido pelo caixa da prefeitura. Então vai ser criado um círculo virtuoso. O registro de ocorrência vira auto de infração, o dinheiro vai para o caixa do fundo do bombeiro, a prefeitura deixa de gastar e a cidade ganha com isso, Morandini. Muito obrigado a você, bom final de semana. Obrigado a todos que acompanharam pelo Larga Brasa, um bom final de semana.